E tivemos nesta quinta-feira uma cerimônia de devolução de R$1 bilhão aos cofres da Petrobras. A cerimônia foi em Curitiba. A escolha dos candidatos às eleições de 2018 foi apontada como uma das principais soluções para que os problemas identificados pela Operação Lava Jato não se repitam. Esse dinheiro todo veio da devolução, aqueles acordos que nós tivemos, delação, de leniência. Então, tudo isso fez com que houvesse a entrada desse recurso. Na verdade, a Lava Jato conseguiu recuperar cerca de 1/3 de tudo que foi desviado, claro, das estimativas do que foi desviado, porque a cada dia nós temos mais etapas de operações da Polícia Federal, mais investigações que vão mostrando outras ramificações da corrupção que tomou conta do país. Agora, para a Petrobras é importante a devolução desse recurso. A Petrobras era o centro do esquema de corrupção que tomou conta aí das relações entre empreiteiras e o governo. Muitos projetos da estatal foram uma forma de driblar o controle financeiro que havia em relação aos projetos. Então houve superfaturamento, houve ampliação dos valores cobrados. Um dos exemplos é a refinaria de Abreu e Lima, teve também a compra de Passadinha e agora a Lava Jato vai devolvendo recursos. Muita gente questiona o que acontece, o dinheiro que entra é devolvido para a estrutura de corrupção, para quem foi prejudicado. Jornal Jovem Pan. Jornal Jovem Pan. 2h12 e vamos agora a Brasília com Arthur Scott. Arthur, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos. Denise, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, do MDB, afirmou que não há prazo para que o Congresso vote o reajuste de 16,38% na remuneração dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A proposta aumenta o salário dos magistrados de R$ 33.700 para quase R$ 39.300. O STF anunciou a proposta na noite de ontem, ao aprovar o orçamento da Corte para 2019. A proposta dos ministros do Supremo pode ter um impacto, Denise, de R$ 4 bilhões nas contas públicas, considerando aí o efeito cascata da medida, que pode influenciar também os salários do Executivo, Legislativo, Ministério Público e também dos estados. Eunício Oliveira disse que é preciso discutir o assunto com calma. Vamos ouvir. Precisa ter nesse momento, ter muita calma, analisar com clareza, com calma, sem nenhum assodamento, porque compreendemos o momento em que vivemos do ponto de vista da economia, mas também devemos compreender, né, que cada poder é autônomo e cada poder pode tomar as suas próprias decisões, desde que não ultrapasse o teto. Mas o projeto tem recebido uma série de críticas por parte dos parlamentares, Denise. Alguns senadores, inclusive, argumentam que o efeito cascata do aumento pode onerar o Legislativo e o Executivo, além de comprometer as contas do Estado. A senadora Gleisi Hoffmann, do PT, afirmou que a proposta é desrespeitosa. Vamos ouvir. Nós vivemos um momento difícil para o povo brasileiro, considerando que 50% da população brasileira tem uma renda familiar de 2 salários e nós estamos com 13 milhões de desempregados, é desrespeitoso ter aumento salarial para juiz. Juiz ganha que nem parlamentar, ganha bem, gente, não precisa de aumento salarial, tem uma série de verbas indenizatórias. Pois bem, Denise, o projeto ainda não chegou aqui ao Congresso, será enviado aí o projeto pelo Ministério do Planejamento, e a tendência é de que essa análise, Denise, do aumento salarial para os magistrados fique apenas para aí após as eleições de outubro aí, para não comprometer, digamos assim, a imagem de grande parte dos parlamentares que vão buscar a reeleição, lembrando que 90% em média de deputados e senadores vão buscar a reeleição ao Congresso Nacional, a deputado ou a senador, então estão nessa pré-campanha eleitoral e então o judiciário dos ministros do Supremo, que baseia ali o teto para o funcionalismo público, um projeto um pouco delicado, Denise, para eles votarem antes das eleições é um pouco arriscado. Agora é arriscado para a sociedade eles votarem depois, porque eles não vão ter a menor preocupação com relação à repercussão junto à sociedade, porque ou já vão estar reeleitos ou já estarão fora do Congresso mesmo, esperando apenas a virada do ano para saírem, então eles vão poder votar sem essa preocupação, não é? E talvez queiram aprovar esse reajuste que pode comprometer o processo de ajuste fiscal. Lembrando que o Congresso já aprovou várias pautas-bomba antes do recesso, comprometendo receitas, aumentando despesas do governo, previsto para o próximo ano, que o governo ainda tenta segurar para criar uma situação um pouquinho melhor para quem vai ser eleito agora para o primeiro ano do próximo governo.
É isso mesmo, Denise. É importante lembrar que não é um aumento salarial apenas para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Se fosse só por aí, até que sim, até porque são apenas 11 ministros. Mas ele nivela, ele coloca o teto de R$39 mil. É o teto que poderia ter aí, enquanto o salário mínimo no nosso país está mantido em R$954. Além disso, há mais de 13 milhões de brasileiros desempregados, então todos esses argumentos são levantados nesse momento aqui por parlamentares, inclusive uma opinião de alguns parlamentares, Denise, é que seria interessante deixar a discussão realmente para após as eleições, então para o próximo governo, para a próxima legislatura, que vai ter essa responsabilidade, então vai ter, no caso, um compromisso maior, até porque aqueles que vão sair daqui não vão ter essa responsabilidade de aumentar esse salário do funcionalismo público dos magistrados. Então, é um assunto que deve ficar apenas aí para uma discussão bastante ampla e bastante clara com relação a esse assunto, mas apenas essa responsabilidade para a próxima legislatura e também para o próximo governo. Denise? Com base nos dados do próprio Supremo de 2015, o impacto pelo efeito do dominó no Poder Judiciário Federal chegaria aos 717 milhões de reais. Não é? E cabe mesmo ao Supremo fazer esse tipo de proposta em relação aos reajustes, do ponto de vista legal, tudo bem. Cabe depois ao Congresso vetar se não achar correto. Agora, o problema é a forma como isso é feito e o momento, essa condição que nós temos do país de um brutal desequilíbrio das finanças, que está lá no centro dos grandes problemas que a economia enfrenta, e a situação de boa parte da população, como você falou, Arthur, desemprego, salário mínimo baixíssimo, e eles aumentariam a própria remuneração para cerca de R$39 mil, fora todos os outros benefícios, não é? Então, é o momento, é a questão de se colocar na condição do país e da responsabilidade que eles têm de ter em relação a isso, né? É isso mesmo, Denise. E lembrando, Denise, só para a gente ter uma noção do que se trata, esse aumento salarial já foi pedido há 2 anos, quando o ministro Ricardo Lewandowski era o presidente do Supremo, e já até foi aprovado esse aumento, o valor do aumento já foi aprovado pela Câmara dos Deputados, pelos 513 senadores. Ao que tudo indica, Denise, ele precisa ser aprovado pela CAI, que é a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, pelo plenário do Senado, então ser sancionado pelo presidente Michel Temer. Então, não é um caminho tão difícil não, Denise. São 2 votações que precisam ser feitas aqui para que o aumento realmente seja efetivado, Denise. Tá certo, então, Arthur. Muito obrigada. Uma boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos. Ainda sobre esse assunto, agora a participação de Tiago Muniz. Luiz Roberto Barroso defende a proposta de aumento salarial dos ministros do STF e diz que a responsabilidade sobre a decisão é dos parlamentares. Na quarta-feira, por 7-4, os magistrados aprovaram um pedido ao Congresso para que os vencimentos deles mesmos sejam reajustados em 16%. Se deputados e senadores concordarem com a proposta orçamentária do tribunal, o ordenado mensal vai de R$33 para R$39 mil em 2019. O impacto direto anual da medida é de R$2.700.000. No entanto, a repercussão será muito maior, porque o vencimento dos magistrados é o teto do funcionalismo público federal. Com isso, outras carreiras também poderão demandar aumentos. O ministro Luiz Roberto Barroso, que votou a favor do pedido, defendeu a proposta, dizendo que o STF não deve barrar a possibilidade de juízes fazerem reivindicações no Congresso. Eu votei a favor de que o Congresso, as decisões sobre gastos públicos é o Congresso. E acho que o Supremo não deveria barrar a possibilidade de os juízes reivindicarem no Congresso. Agora, se o Congresso acha próprio ou não dar esse aumento, é uma questão política. O último aumento aos ministros do Supremo ocorreu em janeiro de 2015. De lá para cá, a inflação medida pelo IPCA foi de 24%. Barroso deu a breve declaração após participar de um evento promovido pela Faculdade INSPER no fim da manhã desta quinta-feira em São Paulo. Como eu dizia, eles estão há algum tempo mesmo sem reajuste. O problema é a disparidade que há entre a remuneração dos juízes e todos os benefícios que recebem e a situação que nós temos hoje da sociedade e do país em relação às contas públicas. Agora, para você poder acompanhar, votaram a favor do aumento,
Ricardo Lewandowski, Luiz Roberto Barroso, que acabou de dar essa declaração para o Tiago, Marco Aurélio Melo, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Luiz Fux e Alexandre de Moraes. Votaram contra o aumento a ministra Carmen Lúcia, Celso de Mello, Rosa Weber e Edson Fachin. E agora eles jogaram, então, a responsabilidade para o Congresso. O Congresso é que seria responsável, então, para tomar essa decisão. Dar, na verdade, a batata quente para o Congresso para ver o que acontece a partir de agora ou depois das eleições. Vamos ficar atentos a isso.